Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a audiência pública da Comissão de Educação e Cultura desta Casa Legislativa para discutir o novo Fundeb, atendendo ao ofício de autoria da referida comissão, composta pelos vereadores Eremita Mota de Araújo, que é presidente, José Menezes Santa Rosa, que é o vice-presidente, e João dos Santos, que é membro da comissão. Solicitamos a gentileza de transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos para compor a mesa nesta Casa Legislativa o doutor Marcelo Neves, secretário de Educação Municipal. Convidamos a senhora Olívia Mendes, diretora do Departamento Educacional da PLB, sindicato. Convidamos a professora Marlede Silva Oliveira, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia, PLB, Delegacia Sindical Sertaneja. Convidamos para compor o plenário desta casa a senhora Gleiciane Assis, representando o Conselho Municipal de Educação. E a menina do NTE? Vocês não vão chamar aqui? Senhora Rosimeire Alves. Convidamos a senhora Rosimeire Alves Costa, representando o NTE 19. Senhor Marcos da Silva Rosa, professor e advogado da Secretaria de Educação. A senhora Laísa Carvalho Santos, conselho do Fundeb. Sejam todos bem-vindos. Pode começar, Lady? Concedo a palavra à senhora Olívia Mendes, diretora do Departamento Educacional da PLB, sindicato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Eu entendi que ela ia ter que ela ia ter, e ela tem mais um tempo que ela vai fazer uma expor os slides. Ela vai expor os slides, não pode ser mais de 10 minutos, não. Ela não pode ter mais de 10 minutos, não. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar a vereadora Eremita pela iniciativa dessa audiência pública e, em nome dela, cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras desta casa, cumprimentar a companheira Marlede, a companheira combativa bastante conhecida aqui em Feira de Santana, pela sua luta em defesa da escola pública laica de qualidade para todos e para todas, e que vem levantando com muita firmeza a bandeira dessa entidade
de 67 anos à PLB Sindicato e cumprimentar todos os meus companheiros e companheiras que se encontram aqui presentes e os que, por motivos vários, não puderam aqui comparecer. Mas é muito importante que nós, vereadora Eremita, nós todos e todas, nos preocupemos com a questão do Fundeb, que é um dos meios de financiar a nossa educação. A vereadora me disse que eu tenho 10 minutos para falar sobre essa situação. Fique à vontade, a gente estipula o tempo, mas fique tranquila. Mas eu queria destacar aqui, vereadora, o seguinte: nós tivemos fazendo um levantamento sobre que posição econômica o Brasil ocupa no mundo, a sexta, e a quantidade de investimento que o Brasil faz com a sua educação. Eu sou uma professora da rede pública estadual e atuo no sistema prisional. Eu atuo numa escola do sistema prisional na Bahia. E nós estávamos fazendo um comparativo entre o que o governo gasta com um aluno e o governo gasta com um preso. Nós assistimos, assim, com bastante preocupação, a fala do presidente do Brasil, que defende que o Brasil deve prender e manter preso mais pessoas presas, mais pessoas do que vem fazendo. Mas aqui eu fiz assim, rapidamente, em 2016, o Brasil gastou R$2.400 por mês com preso. Por mês com preso. E gastou R$2.200 por ano com estudante do ensino médio. Então, dá para notar que alguma coisa não está andando muito bem no nosso país, e é por isso que hoje nós estamos aqui realizando essa audiência pública para defender o Fundeb. O Fundeb, ele existe através de uma emenda, né, que tem tempo definido. O Fundeb de hoje deve terminar em 2020, em dezembro de 2020. O Fundeb, ele existe para tentar um mínimo de equidade entre os alunos dos estados e municípios mais ricos e dos municípios mais pobres. Eu vou tentar passar aí alguma... Quem é que opera aí? Veja aí como é que a gente vai... O Fundeb, ele está estabelecido numa disposição, na nossa Constituição Federal, nos atos das disposições constitucionais transitórias. E hoje, nós estamos aqui para defender que o Fundeb passe a ser permanente. Por que isso é importante? Porque é um meio de, como já disse, garantir um mínimo de equidade e também salvaguardar o investimento das vontades dos governantes de plantão. Aqui no nosso país é uma cultura.
o que nós achamos, se nós não gostamos de quem fez, nós sepultamos e inventamos outra coisa. Então, o Fundeb permanente estaria guardado dessa nossa situação. Olha, aí a gente vai começar falando um pouco de Paulo Freire, introduzindo aqui essa nossa, que já não é mais introdução, porque eu já falei um pouco. Paulo Freire é o patrono da educação no Brasil, com toda a nossa luta, não é, vereadora? Então, Paulo Freire, ele coloca o seguinte: não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do seu mundo. Esse é o pensamento de Paulo Freire, que todos nós conhecemos. Isso aí é a guisa de introdução, porque nós costumamos dizer, concordando com Paulo Freire, que não existe neutralidade. Tem gente que, de forma equivocada, diz assim: educação não tem nada a ver com o que acontece no mundo. Educação é neutra, educação só tem que ensinar conteúdo. Ora, gente, conteúdo, você abre os meios, a internet, e vai lá no Google, e o que você quiser, você tem, não é? De informação. Mas a educação... Pronto? Tá bom? Pronto. Pronto, valeu. Tá tudo normal. Então, por que eu faço questão de dizer isso? No momento que nós estamos discutindo Fundeb como um fundo permanente e importante. Por que eu digo isso? Porque quando nós assim nos posicionamos, nós estamos dizendo que está tudo muito bem. E educação não é para isso. Nós que estamos em sala de aula, nós devemos estimular os nossos estudantes a rebelar-se, a transformar, a criticar. É assim que a gente educa. Então, Paulo Freire está falando isso, e é por isso que nós estamos aqui defendendo que um aluno custe, que o governo invista mais no aluno para evitar que ele gaste com preso. Porque quando nós falamos em aluno, nós falamos em estudante, nós falamos em investimento. Quando nós falamos em preso, nós falamos em gasto. Inclusive porque os governantes gastaram o seu tempo e não cuidaram para que aqueles não estivessem presos. Eu trabalho no sistema prisional e sei qual é o perfil do nosso preso no Brasil. Pronto, vamos mudar a lâmina ali. Vai passando aí. Pronto. A gente está falando que o Fundeb, ele além da proposta de ser permanente, existem algumas outras propostas ali. O compromisso, ali é o histórico, é mais ou menos o histórico. Eu acho que nós devemos
passar, não podemos, Jussara? Está lendo. Vamos passar para o outro. Eu já falei que a sexta economia do mundo, ela não faz, ela não se compara às maiores economias no que concerne a gasto com a educação, a investimento na educação. Aí nós vamos falar um pouco dessa questão da necessidade, porque está no Plano Nacional da Educação a proposta de um sistema de educação articulado, porque hoje nós não temos sistema de educação no Brasil. Então, os sistemas descentralizados de ensino no Brasil, um federal, um distrital, 26 estaduais e 5.570 municipais, exigem ações colaborativas e de cooperação interfederativa que somente o Fundeb, alicerçado na vinculação constitucional de impostos e sob a égide do Sistema Nacional de Educação, ainda pendente de regulamentação, dará conta de atender adequadamente às demandas socioeducacionais. Vocês estão percebendo o que é isso? Nós consignamos na Lei 13.005/2014, que é o nosso Plano Nacional de Educação, a ideia de um sistema articulado de educação. Mas como no nosso país nós sofremos alguns contratempos, podemos assim dizer, né? Então, esse plano, ele está largado, as traças praticamente. Então, muita coisa do Plano Nacional de Educação, que nós levamos algum tempo discutindo aqui em Feira de Santana, no Brasil inteiro, os municípios, estados, discutiram, definiram, muito do que está lá no plano está jogado às traças, justamente porque o Brasil sofreu esse esquema de retrocesso e a educação, como um vetor de transformação da sociedade, é o primeiro a sofrer. Haja vista que a educação no nível superior sofreu um brutal corte de verbas e a nossa educação vem sofrendo com isso. Portanto, a reformulação do Pacto Federativo em prol da educação passa necessariamente pela aprovação do Fundeb permanente pelo Congresso Nacional. A emenda constitucional 95, que suspendeu por 2 décadas a vinculação constitucional de impostos da União para a educação, já começa a refletir retrocesso nas áreas do ensino superior, da pesquisa acadêmica e de suporte à educação básica. Além da necessidade de revogá-la, o Estado brasileiro precisa garantir a perenidade e o aumento de recursos para a educação e demais políticas sociais, com vistas a alcançar os preceitos do artigo 3º da Constituição de 88. Na educação, especificamente, o PNE indicou a necessidade de atingir um nível de financiamento equivalente a 10% do PIB em 10 anos. Todas nós e todos nós nos lembramos da luta, a Marlede levando o pessoal para a rua para lutar por 10% do PIB para a educação. Nós temos, e nós não vamos, viu, vereadora, discorrer sobre toda a proposta da emenda constitucional, o projeto de emenda constitucional 15, que está tramitando na Câmara dos Deputados, e nós temos também uma outra PEC do Senado, né, que também está tramitando, mas a intenção é que as duas se intercomplementem. Então, nós avaliamos, né, Marlede, que a PEC 15
está mais avançada e pode absorver os avanços da emenda da PEC 65 do Senado. Vamos passar aí com o próximo slide, eu já vou encerrar, viu? Fique tranquila. O que é o Fundeb e sua importância na educação básica? Uma comissão especial na Câmara dos Deputados foi criada em 27 de fevereiro de 2019 para elaborar um parecer para a PEC, proposta de emenda constitucional 15 de 2015, por isso está ali 15, que ela retornou, que propõe tornar permanente o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento para a Educação Básica. O que é o Fundeb? Todo mundo já sabe, mas não é demais dizer. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, oficialmente. É um conjunto de 27 fundos nos 26 estados e um no Distrito Federal, voltado à retribuição de recursos para a educação básica do país. Então, o Fundeb, é uma composição, uma cesta assim, de impostos que se intercomplementam e formam o fundo. Desse fundo, atualmente nós usamos 60% para pagamento de professores e os outros 40% para fazer formação, reparação de escola, etc. A proposta que está sendo levantada agora é que seja utilizado 70% e abranja todos os profissionais da educação, não somente professores, porque o Fundeb, hoje, quando ele fala assim, 60% para pagamento de professores, é pagamento de professores. A proposta agora é que sejam também contemplados os demais profissionais da educação, como nós defendemos sempre, que os que não estão na sala de aula, mas que são da educação, são profissionais da educação, são igualmente educadores, e como tal, a sua remuneração também deve ser garantida e deve ser estipulada. Quando eu digo isso, eu estou dizendo a vocês, vereadora, que o Fundeb se vincula ao piso profissional, porque você não fala em qualidade de educação se você não fala em piso, salário, condição salarial, carreira, formação. Isso compõe a valorização. E para você calcular quanto se precisa gastar com a educação, você precisa colocar o piso. O que é o piso? E está vinculado tanto que nós fazemos sempre a discussão. Os 60 e os 40, né? Sempre aqui nessa casa mesmo já aconteceram várias discussões sobre essa questão do piso, da vinculação do piso à valorização, à carreira, às condições de trabalho. Se o piso, ele existe, e se o Fundeb existe para facilitar, para elevar a educação, então nós não podemos falar de educação de qualidade se nós não falarmos também na qualidade dos profissionais da educação. Portanto, existe uma forte vinculação entre o piso salarial profissional e o Fundeb. Bom,
Aí eu vou passar isso porque todo mundo já sabe que para que é e o que não deve ser feito com o Fundeb, né? Inicialmente, quando se criou o Fundef, que também foi uma emenda à Constituição, nós não tínhamos assim um controle social efetivo. Então, os governantes usavam e abusavam da verba do Fundeb, do Fundef. Inclusive, aí o sindicato denunciava, foi ao Ministério Público, a sociedade se envolveu nessa discussão. Então, nós tivemos necessidade de fortalecer os mecanismos de controle social. Então, os conselhos, eles não existem tão somente para constar, para cumprir a lei, não. Os conselhos, e o conselho do Fundeb, mais propriamente, ele deve servir exatamente para fiscalizar e garantir o bom uso desse fundo. Ele não pode ser desviado, como muitas vezes nós detectamos em alguns municípios que se pagam coisas e pessoas e pessoal que não deveria ser pago com o Fundeb. Então, para que isso não ocorra, nós precisamos exercer um controle efetivo. Então, o Conselho do Fundeb, ele contempla as várias representações, inclusive representação do Executivo. O que não pode, ali, a gente já sabe que se eu saio da sala de aula e vou para a Secretaria de Educação sei lá, fazer alguma coisa que desvie da minha atividade, eu não posso ser paga. Se eu vou para a Secretaria da Administração e etc., não pode ser pago com o dinheiro do Fundeb. Marlede anda falando isso aí a toda hora, a todo momento. Todo mundo acha que já sabe de cor e salteado, especialmente aqui nesta casa, né? A PLB vem falando e Marlede é uma pessoa... Então, os vereadores já estão acostumados, né, com as falas de Marlede com relação ao controle do Fundeb. Aí, no artigo 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quem tiver alguma dúvida pode recorrer ao artigo 71 para ver o que não pode e o que é que nós devemos fazer. Então, a sociedade, ela tem que exercer um controle efetivo sobre isso. Agora, só fazendo aqui uma informação, nós tivemos, Marlede, nesses últimos tempos, nós tivemos um ataque muito severo aos órgãos de controle social. O presidente do Brasil, junto com o Ministério da Educação, promoveram ou tentaram promover uma verdadeira caçada aos conselhos. Dentre eles, é claro, os conselhos do Fundeb, que devem existir em todos os municípios e em todos os estados e no Distrito Federal. Isso é uma forma da sociedade participar, da sociedade fiscalizar o que é feito com o dinheiro. Vamos passar. Bom, 3 mudanças com o fundo. Priorizando a noção de investimento por aluno, o Fundeb ampliou em 413% o menor valor
Isso aí é da história educacionais brasileiros, segundo estudo da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, este gasto ainda está abaixo do valor investido em países desenvolvidos. O fundo também estabeleceu, já falei isso, a necessidade de um piso para professores. É bom a gente se deter nessa questão do piso, porque ainda existem incompreensões com relação a isso. Existe uma lei que estabelece o piso. É a Lei 11.738, se não me engano, de 2009, né? 2008, 2009. Essa lei do piso estabelece que para uma carga horária X deve ser pago Y. Estabelece que o piso é o valor abaixo do qual nenhum governante deve pagar o professor. A formação exigida para o piso é a formação de nível médio. Eu estou enfatizando isso. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós que participamos de várias negociações, vários debates, especialmente nas câmaras, nós nos debatemos com isso. Os governantes, os secretários de educação, cadê o secretário? Viu, secretário? Eu não estou dizendo que é o caso daqui, que Marlede que sabe falar de uma forma bem particular do que ocorre aqui, mas como nós andamos na Bahia inteira, e nós fazemos essa discussão do piso, aí o governante paga, vamos dizer, R$900 de vencimento, junta com o que você adquiriu ao longo da sua trajetória, e aquele montante, ele diz que é o piso. Não, eu não pago abaixo do piso. Essa compreensão é equivocada. A lei estabeleceu até que período os governantes poderiam se valer de parcelas adicionais para dar conta do piso. E isso foi até 2011, não foi, Marlede, que ele podia fazer isso. Hoje, você tem que estabelecer o vencimento básico, o vencimento, aquela primeira linha do contra-cheque com base no piso. O restante você adquiriu ao longo da sua trajetória enquanto profissional, ou em função do exercício que você faz. Tudo que nós temos no contra-cheque, tudo, eu digo de forma absoluta, é fruto de conquistas. E foram conquistas muito suadas. Se nós temos um percentual pela regência de classe, aí tem gente que diz assim, a gente chega na Câmara, aí o pessoal às vezes faz assim, mas se vocês são professoras e professores, já faz parte da sua profissão, está na regência de classe. É verdadeiro isso. Mas tem professores e professoras que não estão na regência de classe. Quem está em regência de classe sabe da singularidade que é estar em regência de classe. Estar em regência de classe
não é a mesma coisa que você estar sentado numa cadeira numa secretaria de educação, fazendo outro tipo de atividade importante também, mas lidar com estudantes, com a juventude, com as crianças, é uma coisa muito específica, é uma coisa que requer de nós e deveria requerer dos poderes públicos a maior atenção e o maior cuidado. Então, nós temos agregado a nosso patrimônio salarial a regência de classe, que a depender da correlação de forças, pode ser de 50, no estado nós já tivemos 50, baixou. Nós também agregamos a nosso patrimônio avanço. Se nós estamos falando em valorização de profissional, nós estamos falando de formação, então é justo que quem atingiu um nível de, por exemplo, mestrado, especialização, tenha uma diferenciação de quem tem apenas o nível médio. E nós estamos falando de carreira. Nós não estamos falando de questões pessoais, que fulano precisa e cicrano não precisa. Nós estamos falando de carreira e nós precisamos garantir carreira. E para você ter carreira, você precisa ser valorizado cada vez que você consegue um nível maior na sua carreira. Se você fez mestrado, se você fez doutorado, se você fez especialização, você tem que ser contemplado. Se você tem um tempo de serviço maior do que quem chegou hoje, você precisa ser contemplado, esse tempo de serviço tem que ser valorizado, né? O pessoal diz que, tem até música, dizendo que panela velha faz comida boa. Então, também contemplando, né? Quanto mais experiente você é, melhor seu trabalho. Eu, por exemplo, que tenho hoje quase 40 anos de sala de aula, claro que eu sou melhor profissional do que a profissional que eu era quando ingressei na carreira em 76, 77. Marlede já está olhando ali, dando risada, fazendo contas, viu? Mas não tem, viu, Marlede? Então tem que fazer essas contas. Então, gente, quando nós acessarmos, senhores e senhoras vereadoras, a Câmara, para explicar o que é, por que é que nós defendemos o piso, nós temos que dizer alto e bom som. A defesa do piso e a defesa de educação de qualidade não deve ser tão somente dos profissionais da educação, não. Tem que ser, e é a obrigação do poder público, seja do executivo, seja do legislativo. É um compromisso. Educação pública precisa ser para todos e para todas de qualidade. Então, nós precisamos, com essa discussão do Fundeb, restabelecer entre nós o compromisso de que o Brasil precisa, na sua educação, fazer jus ao fato de ser a sexta economia do mundo. Não chega perto. Eu não estou falando da Suécia, da Noruega. Se nós compararmos a educação do Brasil com até alguns países da América Latina, nós vamos ver que nós estamos bem atrás. Esse convite, essa audiência pública,
é um convite para a nossa reflexão. Não adianta nós estarmos nas casas legislativas, nos cargos do executivo, discutindo coisas, se nós não levarmos em consideração que esse país precisa priorizar a educação. Nós não podemos concordar com o discurso do senhor presidente, que está defendendo que o Brasil precisa ter mais cadeias e que precisa manter por mais tempo presos. Nós não podemos concordar com isso, porque lá, antes de Cristo, Pitágoras já dizia: educai as crianças hoje e não será necessário punir os homens amanhã. Nós concordamos e nós da educação, nós fazemos isso. Então, o nosso convite, companheira Marlede, o nosso convite, vereadora Eremita, demais vereadores, demais companheiros e companheiras, o nosso convite é que nós consigamos tornar o Fundeb um fundo permanente, que o Fundeb saia do ato das disposições constitucionais transitórias e passe a constar no corpo da nossa Constituição, Marlede. Para isso, nós fazemos, mais uma vez, um convite a toda a sociedade feirense. Vamos lutar para tornar o Fundeb permanente. E como é que nós podemos fazer isso, vereador Eremita? O projeto está tramitando na Câmara, vai tramitar no Senado, o Senado também tem a sua proposta. Como é que nós vamos fazer essa intervenção? Ora, nós temos em Feira de Santana deputado fulano de tal, deputada fulana de tal, etc., etc., que são eleitos pelo voto da população. Se eu sou uma vereadora, eu estou, de uma forma ou de outra, vinculada a um deputado, a um senador, quer seja pela questão de pertencer ao mesmo partido, quer seja pela questão de me afinar politicamente. Então, nós vamos pedir, nós vamos solicitar desses nossos representantes na Câmara, no Congresso Nacional, que aprove o Fundeb, que torne o Fundeb permanente e que diga alto e bom som que o Brasil chegou muito tarde para tratar da educação e que nós não queremos mais atrasos. Então, a luta é essa, vamos lutar pelo Fundeb, vamos cobrar dos nossos representantes no Congresso Nacional para que o Fundeb seja, enfim, permanente e para que nós comecemos a ter uma educação pública, gratuita, de qualidade, laica, para todos e para todas. Um bom dia, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns à vereadora Eremita pela iniciativa e obrigado a todos. Um abraço. Gostaria de registrar aqui nessa sessão a presença do vereador Roberto Tourinho. Chegou um pouquinho atrasado porque estava com compromisso. Seja bem-vindo à nossa audiência pública. Continuando nossa audiência, vamos chamar a professora Marlede Silva Oliveira,
diretora do Sindicato de Trabalhadores da Educação no Estado da Bahia, PLB, Delegacia Sindical Sertaneja. O secretário aqui gostou da palavra sertaneja. Vossa Excelência vai se pronunciar e controlar o seu tempo, porque eu prefiro não deixar o tempo. E nós vamos controlar para dar tempo a todo mundo, né? De uma maneira bem democrática, tá certo? E também gostaria de dizer, antes de Marlede começar a falar, de dizer à professora Olívia, que eu também sou professora. Estou dando entrada agora, né, na aposentadoria. E sou apaixonada pela educação básica. Comecei na educação básica e tenho muitas também dores, né, e sentimentos por não ter, estava falando aqui com o secretário, por não ter, a gente não ter tanto prazer em dizer assim, nós estamos tendo todo o apoio do poder público para trabalhar, que o ensino fundamental é o pilar, né, o alicerce de toda a educação. Se não tiver um alicerce bem feito, a gente vai ter um problema para o resto da vida, né, no tocante à educação. Então, com a palavra, Marlede Silva. Bem, bom dia a todos, companheiros e companheiras aqui presentes. Quero começar saudando a vereadora Eremita, que é presidente da Comissão de Educação, e que nós entramos em contato para viabilizar essa audiência pública. E aqui, todos os demais da mesa, o secretário, a companheira Olívia está presente, os vereadores aqui presentes, e os demais aqui, companheiros e companheiras. Essa nossa proposta de fazermos essa audiência pública, tendo em vista de que é necessário que não só nós, trabalhadores em educação, professores, funcionários, estejamos empenhados nessa garantia das verbas para a educação. Isso deve ser uma defesa, não é? Uma bandeira, uma luta de todos nós, de toda a sociedade. Porque, enfim, um país, para se desenvolver, é necessário que invista na educação. E a educação precisa de investimento, de recurso. Sem recurso, a gente não vai poder avançar no que diz respeito à melhoria das escolas, à valorização dos profissionais da educação. Eu quero dizer o seguinte, começar assim, fazendo um breve histórico. Eu mesmo, Olívia, é de 70 e pouco, né? Eu sou mais nova, viu, Olívia? Eu sou a partir de 80. Entrei no Estado em 1980. Para que os companheiros e companheiras aí, professores, que estão aqui presentes, naquela época a nossa bandeira era ter plano de carreira. Não tínhamos plano de carreira, então tem que ter plano de carreira. Como é que a gente vai alcançar ter plano de carreira? E foi sempre uma luta. E a partir daí, a nossa luta maior de sair fazendo a assinatura foi na elaboração da Constituição de 88. Me lembro que foi uma grande luta a nível nacional da Constituinte para 1988, e que um dos pontos era essa questão da valorização dos profissionais de educação, dos professores, para garantir na Constituição, que está lá no seu artigo 205, certo? No que diz respeito a piso, estatuto, que não tínhamos isso na Constituição anterior. Então, nós conseguimos, numa luta dos trabalhadores, dos professores, dos funcionários, enfim, da classe trabalhadora, para que na Constituição constássemos. Só que a Constituição de 88, anos depois, 1970 e 1996, é que a gente consegue uma nova LDB para que se garanta isso, piso nacional dos professores, mais uma vez, e criação do Fundef, que foi em 1997, que aí se criou a lei do Fundef para se carimbar, porque veja quantos anos levou-se de uma Constituição de 88 até 97, quase 10 anos, não é isso? Para que a gente conseguisse garantir verbas carimbadas para a educação, que foi outra luta, que aí surge o Fundef em 97. Por que isso? Porque o que é que acontecia nesse Brasil? Tá na Constituição que era 20% para a educação, 25%, mas a gente não tinha verba carimbada para dizer que aqueles recursos dos municípios, com complementação do governo federal, que pudesse melhorar no que diz respeito às escolas, à valorização desses profissionais. Então, em 97, que no então governo de Fernando Henrique, foi feita a LDB,
E em 97 acontece o Fundef, que está hoje aí, não é? Os municípios e estados entenderam que receberam recurso a menos, ficou provado isso juridicamente, e que tem a questão dos precatórios do Fundef hoje, que nós estamos aí nessa luta que os municípios receberam, estão recebendo, vão receber, e nós, professores, estamos nessa luta porque entendemos que desses recursos de 10 anos, de 97 a 2007, nós tínhamos direito aos 60% que está garantido na lei do Fundef. Então, a lei foi feita com essa expectativa, porque prefeito nesse país fazia o que queria. Quem garantia salário de professor? Em 96, fazendo assim um pouco da história, nós passamos aqui na Bahia, em Feira de Santana e região, teve município que teve 6 meses sem pagar salário a professor. Foi assim uma febre, era eleições naquele ano, porque nós não tínhamos verba carimbada para professor, nem para educação, não tinha piso, não tinha nada disso. A partir daí é que a gente teve essa conquista de fazer com que pudéssemos, não é isso? Dentro desses recursos que os municípios vêm, com os conselhos, a gente acompanhar no dia a dia essa valorização dos profissionais. Me lembro até que em Coração de Maria, nós fizemos um dia uma manifestação lá, colocando o chapéu na rua, para poder os professores 6 meses sem salário, como aqui em Feira também teve atraso de salário de professores, como teve em Pirá. Em agosto de 96, nós fomos para lá fazer uma manifestação e o juiz mandou nos prender, eu, professor Arismário, que é daquele município, porque tinha salário atrasado de 6 meses e a gente estava lá tentando denunciar para a comunidade o que estava acontecendo. Então foi essa situação que o Brasil passou muitos anos, que não tinha verbas carimbadas, professor não tinha piso, não tinha plano de carreira, enfim. Então essa foi uma conquista, como a Olívia bem falou, que nós obtivemos nessa luta para ter piso salarial, estatuto, e estamos ainda nessa luta, porque Feira de Santana tinha um plano de carreira próprio e hoje nós não temos um plano de carreira próprio. E estamos aí negociando com o governo municipal para conquistarmos isso, porque é garantido por lei a gente ter plano de carreira próprio da nossa categoria, que agora não é mais plano de carreira para os professores, a lei é clara, plano para os trabalhadores profissionais da educação. E essa luta a gente está aqui e vamos empreender até o início do ano, tentando nessa negociação com o governo municipal, porque é direito, é lei e foi conquistado, como a Olívia bem disse. Foi lutas, foram greve, manifestações, certo? Caravanas para Brasília, para poder a gente conseguir garantir na lei piso salarial, estatuto próprio. E depois do Fundef tem agora o Fundeb, não é? Que a partir de 2008 que Lula cria o Fundeb, que se encerra em 2020. O que é que nós queremos, não é? Nós queremos que a gente tenha no Brasil uma lei permanente sobre os recursos para a educação. Não é a cada 10 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, a gente tem que mobilizar a sociedade, tem que cobrar dos deputados, tem que cobrar do governo, não. É necessário que a educação ele tenha um investimento contínuo, seja uma coisa permanente, para que a gente não fique nessa expectativa como estamos agora. E a partir de 2020, o que vai ser se não tiver o Fundeb, um novo Fundeb, porque a lei termina em 2020. Então, nesse sentido, eu quero chamar, não é, a toda a comunidade, nós, principalmente nós, os trabalhadores da educação, chamar a comunidade para a responsabilidade da luta, de exigir daqueles que governam, que é do governo federal, dos governantes municipais e estadual, para que a gente possa garantir uma nova lei permanente, porque não vamos ficar aqui a cada 10 anos fazendo lutas e os professores, os trabalhadores, todos nós, nessa expectativa. E aí, como é que vai ser para o ano? E no Brasil, é necessário que a gente entenda sobre os que governam. Infelizmente, mesmo tendo lei, como a Olívia bem falou, ainda hoje nós temos município que não paga piso a professor. Não é todo município que está pagando piso aos professores, não. Ainda tem município que não paga piso a professor. Ainda tem município como Feira de Santana, quero dizer aqui que o secretário presente, que não reformulou seu plano de carreira, era de 2009. Fizemos já 3 greves
desde 2016, que a gente vem nessa luta para a reformulação do plano de carreira, que está inserido aqui em Feira de Santana, dentro do Estatuto do Servidor Público, que não pode, certo? O ano passado, quando nós ocupamos ali a prefeitura e no outro dia tivemos audiência com o prefeito, ele disse para a gente, professora, o prefeito Colbert, que seria difícil reformular um plano de carreira, tirar do Estatuto do Servidor Público, porque os outros servidores estão também cobrando dele a reformulação do plano. E nós dissemos que não temos nada contra a reformulação do plano dos servidores públicos, dos demais servidores. Agora, a nossa categoria, os trabalhadores em educação, garantido tanto na reforma como teve agora, em 2016, a aprovação nessa Câmara, que virou lei, que tem que ter reformulação do plano de carreira para os profissionais da educação. Então, é isso que nós estamos exigindo. E isso a categoria vai se mobilizar até o início desse ano, porque nós não vamos abrir mão. Nós temos a defesa dos demais servidores. Agora, uma lei que nos dá direito, e Feira de Santana, o maior município, não é, da Bahia, do interior, e não ter o seu plano próprio de carreira, não ter estatuto do magistério, é um absurdo. E eu quero aqui, não é, na presença do secretário, fazer essa colocação para nós exigirmos que a lei precisa ser cumprida. Porque quando você tem um plano de carreira para valorização desses profissionais, a gente está melhorando também a educação. A educação não melhora somente pegando os investimentos para consertar a escola, comprar computador. É necessário que passe por todos esses itens, que é valorização dos profissionais, do porteiro, da merendeira. Todos que estão no chão da escola precisam ser valorizados, porque a escola não é feita somente com professores, que está na sala de aula, que tem a sua importância, mas a escola, a educação é construída com todos aqueles que compõem o chão da escola. Nesse sentido, eu quero concluir, não quero me alongar, dizendo que a PLB aqui, a nível de Estado e a nível do município de Feira de Santana, nós vamos continuar com a bandeira da luta pela reformulação do plano de carreira. Aprovamos na Assembleia essa semana, ontem, segunda-feira, dia 25, que vamos dar o prazo até o início de fevereiro, para que a gente possa agora, no mês de dezembro, janeiro, sentarmos no diálogo com o governo para reformular esse plano de carreira e termos uma lei própria, que isso valoriza essa categoria. Não vamos abrir mão. Se isso não foi feito, a categoria já aprovou que não vai iniciar o ano letivo, como já fizemos em outros momentos. Porque somos do diálogo, somos da conversa, somos de sentar na mesa. Agora, abre mão do nosso direito, a categoria não vai abrir. Então, mais uma vez, para encerrar, é que a garantia dos recursos que estão aí, que hoje é de 10% da complementação do governo federal para o Fundeb, precisa ser avançado para daqui a 10 anos, como está a nova proposta da reformulação do novo Fundeb, para ir para 30%. Porque se não tiver recurso, se não melhorar os investimentos, também a educação não vai avançar, para que a gente possa garantir que os filhos dos trabalhadores, dos negros e pobres que estão nas periferias da cidade, tenham as condições de ter educação pública, gratuita, laica e de qualidade. É isso aí. Um grande abraço, muito obrigado a todos que compareceram aqui, e a PLB vai continuar na luta, na defesa dessa educação que nós queremos. Muito obrigada. E a luta continua. Viva a PLB Sindicato, mais uma vez, obrigada, professora Olívia, por você estar aqui, e viva a luta dos trabalhadores desse país todo, que merecem que seus filhos tenham educação, que os filhos dos ricos têm nesse país. Muito obrigado. Concedo a palavra ao doutor Marcelo Neves, secretário municipal de Educação. Bom dia a todos. Queria saudar a presidente dessa sessão, a vereadora Eremita, que está aqui presidindo a mesa dessa sessão, uma sessão importante para discutir um tema de muita importância, não só para a categoria dos professores, mas eu diria para toda a população do município de Feira de Santana, que é a manutenção dos recursos para a educação,
com a finalização do Fundeb no próximo ano 2020. Queria saudar os vereadores aqui presentes, o vereador João Biriri, o vereador Roberto Torinho, o vereador Cadmiel, aos colegas da SEDUC que estão aqui também participando dessa sessão, aos professores, a toda a diretoria da PLB, que também está aqui conosco, a professora Olívia, que fez aqui uma bela explanação, a presidente da PLB Feira de Santana, PLB Sertaneja, que é um nome bonito aqui da nossa princesa do sertão, a professora Marlede, aos professores também aqui da rede municipal que estão aqui presentes. Eu queria saudar, inclusive, as professoras da Escola Nossa Senhora do Socorro, que está aqui presente, aqui conosco, aqui, que veio prestigiar e discutir, ouvir essa discussão, que é de muita importância para o nosso município, como eu disse aqui. A minha presença aqui, inclusive representando o prefeito municipal, Colbert Martins, traduz a importância que o município de Feira de Santana, a Secretaria de Educação, dá para esse tema, que é um tema que também nos deixa extremamente ansiosos no ponto de vista de saber exatamente qual será o desfecho no próximo ano que o Congresso Nacional estará discutindo aí. Aliás, já vem discutindo já há algum tempo. Nós temos aí duas PECs, né, que eu diria assim, que estão mais destacadas, que foi dita aqui pela professora Olívia, que estão tramitando já, uma desde 2015 e uma desse ano 2019, né? A PEC 65, que está no Senado, e a PEC 15 de 2015, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Nós recebemos, inclusive, o próprio material que a PLB, né, e a CNTE preparou esse material, nos encaminhou. Nós tivemos também já algumas discussões internas na nossa secretaria a respeito dessas propostas. Estamos analisando do ponto de vista, inclusive, da viabilidade das propostas que estão encaminhando. Não há ainda uma proposta oficial do governo federal, digamos assim, tramitando, né, no Congresso Nacional. Mas eu diria para vocês que por onde a gente anda, em qualquer tipo de discussão ou conversa, não há ninguém que discuta o fim do financiamento da educação pública brasileira com a finalização do Fundeb. Nós tivemos aí o Fundef em 1996, né, que durou 10 anos, depois o Fundeb, né, 14 anos, que finalizará no final de 2020. E eu tenho certeza, até por uma questão de responsabilidade, principalmente dos legisladores federais que estão em Brasília e de governo, e esse ou qualquer outro governo, de que o financiamento da educação não poderá ser interrompido. E eu diria mais, há um consenso de que realmente há uma necessidade, professora Marlede, de uma ampliação. Hoje o Fundeb ele complementa 10%, né, inclusive do ponto de vista de corrigir as desigualdades regionais do país. E a proposta, que eu diria assim, que está mais palatável dentro do Congresso Nacional, aumenta esse valor de complementação para até 40%. Isso aí, claro, no decorrer dos anos, e nós esperamos que alguma proposta que tenha exatamente esse escopo seja finalmente aprovada em 2020, para que a gente possa dar continuidade em 2021 com o financiamento da educação pública brasileira. O município de Feira de Santana, já esse ano, professora Olívia, na verdade, o nosso comprometimento com o pessoal, no caso da folha de pagamento de professores, esse ano há uma expectativa que ultrapasse 100% dos recursos do Fundeb. Então, ou seja, o município de Feira de Santana já gasta mais de 25%, que é o valor mínimo, digamos assim, das suas receitas com o Fundeb. Esse ano poderá chegar até mesmo a 28%. Isso quer dizer que, na verdade, os recursos já não estão, digamos assim, dando para, digamos assim, assegurar as despesas, inclusive para que a gente possa ter uma educação de qualidade e melhorar cada dia mais a nossa educação. Então, há uma expectativa de que nós, esse ano, já ultrapassemos os 100% e estamos utilizando outros recursos, exatamente os recursos das outras fontes, para fazer os investimentos necessários na educação do município de Feira de Santana. O município que já há alguns anos já paga o piso dos professores, mas que tem como todos os municípios brasileiros, temos ainda uma estrada longa para percorrer do ponto de vista de melhoria da qualidade, melhoria de investimento, para melhorar não só as condições de trabalho de professores, como também
a questões de carreira e, como foi dito aqui pela professora Marlede, que entendemos sim que são questões importantes a serem discutidas. Inclusive, já abrimos uma mesa de negociação, já tivemos 2 reuniões, eu estou saindo, inclusive, daqui agora. Nós temos uma reunião marcada agora, 11 horas, lá na Secretaria de Administração, para dar continuidade, professora, àquelas discussões que nós já estamos tendo com a Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, para exatamente ver naquilo que o município pode avançar. Naturalmente, não são todos os pleitos que poderão ser atendidos, nós temos limites, inclusive limites financeiros, mas a gente precisa avançar. E educação é isso, é processo, é avanço, e a gente não pode deixar essas questões, digamos assim, paralisadas. É sempre caminhar para frente. E do que foi discutido aqui, há na verdade, uma concordância total, professora Olívia, do ponto de vista, principalmente de alguns pontos que vocês colocaram aqui. É preciso tornar o Fundeb outro nome, porque no país há essa cultura de mudar nome, né? Fundeb, é DENIT, é DNR, é INAMPS, é INSS, ou seja, cada governo gosta de criar uma sigla nova, um nome novo, seja lá que nome venha a partir de 2020, mas que a gente tenha um fundo contábil permanente, que seja até mesmo constitucional, para que a cada 10 anos ou a cada 14, como for agora o caso do Fundeb, a gente não precise mobilizar a sociedade brasileira, que isso seja uma política de Estado e não uma política de governo. Então, isso é necessário, isso aí é uma concordância total do ponto de vista da Secretaria de Educação, do ponto de vista daqueles que operam a educação nesse país. Então, a gente concorda plenamente com essa questão. A manutenção também dos programas, que não são exatamente os recursos do Fundeb, no caso, o programa do transporte escolar, a melhoria até da alimentação escolar, do dinheiro na escola, para que a gente possa também desenvolver outras questões, e o incremento desses recursos para que a gente tenha realmente uma educação de qualidade. Foi dito aqui pela professora Marlede, e também concordo com isso, e essa é uma razão, professora, pela qual eu aceitei estar na Secretaria de Educação. Eu não entendo que a educação pública ela tem que ser pior do que a educação particular nesse país. Pelo contrário, a educação pública tem que ser melhor, e a educação privada tem que ser apenas uma opção de liberdade para quem quiser. Mas a educação pública tem que ser melhor, e há condições, sim, de ser melhor. Inclusive, nós já temos aqui no nosso país, em várias localidades, a educação pública de qualidade melhor, né, igual ou melhor do que a educação particular oferecida, digamos assim, pela rede particular. Então, a educação pública de qualidade é fundamental para a melhora dos indicadores sociais, indicadores econômicos do país. A gente não consegue desenvolver economicamente sem uma boa educação, de qualidade, e isso é um entendimento meu, e é exatamente por conta de tudo isso que eu entendi que deveria ser um desafio, de tanto falar que a única saída é a educação, que só com a educação a gente consegue crescer, que eu aceitei, inclusive, essa missão de estar aqui hoje tentando melhorar a educação do nosso município, no caso de Feira de Santana, a minha terra. Então, eu agradeço o convite feito pela PLB para que a gente estivesse aqui presente. Como eu falei aqui, há vários pontos de interseção que são extremamente importantes do ponto de vista da educação, que a Secretaria concorda plenamente. Eu acho que a educação é processo, muito se andou, mas a gente sabe que a estrada é longa e a gente tem muito que caminhar para frente, e eu não tenho dúvida e confio que os nossos dirigentes, principalmente nossos deputados e senadores, não serão irresponsáveis de fazer uma proposta que seja para, digamos assim, piorar ou diminuir as verbas para a educação brasileira. Então, meus agradecimentos, e estamos, mais do que nunca, estamos juntos aí nessa luta pela uma educação de qualidade e a manutenção exatamente dos recursos para a educação brasileira. Parece que tem 2 pessoas aqui, com certeza querem falar. Gleice Assis, começando por Gleice Assis, logo após Laísa Carvalho. O microfone, por favor. Ela vai ali?
Oi. Bom dia a todos. Eu sou Gleiciane, sou professora do município. Antes de me apresentar, eu quero saudar a mesa, né, pela iniciativa. Primeiro, agradecer a Promarled pelo convite, né, saudar o secretário, a vereadora, os colegas aqui da educação, os vereadores, e os colegas, que eu vejo alguns colegas aqui, e a todos presentes. Bem, eu sou Gleice, eu sou professora do município de Feira de Santana, né? Muito orgulho de ocupar essa função hoje. E hoje eu estou como diretora de uma escola municipal. Hoje aqui eu vim falar em nome do Conselho Municipal de Educação, onde eu ocupo a vaga da cadeira de diretora e estou como vice-presidente do Conselho Municipal, né? A menina me perguntou ali, você quer falar? A gente não preparou um discurso, né? Mas eu falei assim, eu não posso me isentar nesse momento. A gente não pode, a gente que é da área de educação, a gente não pode se isentar num momento tão importante como esse, onde um fundo, né, que tem mantido aí, tem um investimento importante na educação, corre o risco de ser extinto. Mas antes, né, eu queria relembrar assim, momentos que eu vivi na educação. Eu venho do interior, de um interior chamado Mundo Novo. Na época que eu estudava, lá tinha uma única escola particular, que era da antiga 1ª à 4ª série, né? E depois ampliou-se para até educação infantil, que era o prézinho e tal, né? E tinham várias escolas públicas, primárias, tinha uma escola polivalente, que era do Fundamental 2, e um colégio estadual, que era para o ensino médio. Então, o que é que acontecia com as crianças, com os jovens, com os adolescentes da cidade? Quem tinha como investir, estudava na escolinha particular da Prodilza. Quem não tinha como investir, estudava nas escolas públicas municipais e estaduais primárias. Daí se começava uma corrida para se tirar essa criança da cidade, porque não se acreditava no ensino público. Então as famílias faziam o maior sacrifício para poder tirar os seus filhos da cidade, para poder estudar em escolas particulares, em Feira de Santana, em Salvador, né? E onde o investimento lhe podia levar. Então, meu tempo acabou? Mais 2 minutos, 2 minutos. Pronto, então eu vou cortar essa história. Enfim, o que eu quero dizer com essa história? Só se podia apostar numa escola de qualidade aquele que se podia investir. E isso vem mudando ao longo do tempo, porque se existe investimento agora para a educação pública, e nós estamos aqui hoje por defender essa escola pública, né? A gente não pode aceitar que um investimento da educação seja extinto. É muita ingenuidade a gente acreditar, porque o governo federal ainda não sinalizou essa extinção, que ele não vai acontecer. Eu sou diretora da escola pública e programas importantes, eles já foram extintos nesse ano de 2019, sem nenhuma discussão, sem nenhum diálogo com a comunidade. São vários programas, alguém já ouviu falar no Mais Educação? Ele já foi extinto, sem nenhuma discussão. Então, é muita ingenuidade da gente acreditar que não vai ser extinto, porque ainda não se sinalizou, né? São 33 milhões de alunos beneficiados com o Fundeb. 33 milhões, exatamente. E 2,3 milhões de professores da escola pública beneficiados com esse investimento. Então, assim, eu acho importante esse momento, porque, assim, em nome do Conselho, em nome dos diretores e como professora, a gente defende que o Fundeb seja permanente, que ele possa entrar no orçamento de forma constitucional, para que a gente não fique à mercê
do prefeito local, do governador ou do presidente. Tá? Então, eu acho importante, agradeço a oportunidade e quero dizer que o Conselho defende, sim, o Fundeb como fundo permanente da educação brasileira. Muito obrigada. Com a palavra, nós vamos ouvir a Laísa Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Saúdo a mesa aqui com a vereadora Eremita, Marleide Oliveira, também do sindicato. E também sou representante, diretora também do sindicato, da APLB Sindicato Sertaneja. Ao secretário Marcelo Neves, não é? E os demais edis que fazem parte aqui dessa casa, né? Queria, inclusive, dizer, não é, que sinto falta dos demais vereadores, porque esse tema é de suma relevância para o financiamento, inclusive a manutenção do financiamento da educação de Feira de Santana. E quando a gente propôs essa audiência pública aqui, foi para que a gente pudesse, sim, garantir que a gente pudesse pressionar os deputados federais, no qual a gente aqui votou. E tem muitos vereadores aqui que apoiaram deputados aqui federais. Então, era bom que tivesse aqui, todos aqui na audiência, né, para poder ver a quão a importância é desse Fundeb permanente. Queria dizer que meu nome é Laísa, né? Sou também professora também da rede municipal aqui de Feira de Santana, e vice-presidente do Conselho do Fundeb aqui em Feira de Santana. A gente já vê uma certa precarização já na questão de fiscalização, porque o Conselho nada mais é do que um controle social, ou seja, eu tenho que ver onde é que a verba está, onde é que está sendo aplicada essa verba, se está direcionando essa verba realmente como ela deve ser aplicada dentro do município de Feira de Santana, e a gente já vê que uma verba que é carimbada, uma verba que eu já tem uma lei própria, já é difícil da gente poder assegurar essa aplicabilidade. Imagine se essa verba não for carimbada. Se a gente não tiver o Fundeb. Muitas pessoas acham que o Fundeb ela é uma verba federal. Não. O Fundeb ela é uma verba estadual e municipal. Agora, e queria deixar isso claro, porque, inclusive, no próprio Conselho, foi uma das discussões que eu tive. Porque se tinha um entendimento que a gente só era para fiscalizar somente os 10% que vinha da União. E eu fui uma das primeiras a dizer que o fundo de manutenção vai para além disso, que a gente tem recursos vindo do Estado e a gente tem recursos vindo do próprio município. E que, muitas vezes, na prestação de contas, não vai o que é dos 25% da contrapartida do município para poder ser para aprovação do Fundeb. E é algo que eu estou colocando em pauta. Então, quando a gente vai para a fiscalização, realmente, e é importante também, não é, esse acompanhamento, inclusive dessa casa, né, para poder ver como é que estão os recursos públicos, quando a gente vai fazer essa tramitação, a gente precisa ver a questão também da fiscalização. Como é que esse dinheiro, esse recurso hoje do município está sendo aplicado? Queria dizer que o seguinte, que assegurar um mecanismo de financiamento que promova a inclusão social, educacional, no âmbito de toda a educação básica, isso é o novo Fundeb. Eu não quero... aqui, algumas pessoas às vezes não sabem, mas a gente, um aluno hoje, vamos pensar aqui, vou ser bem básica aqui para vocês. Um aluno hoje, numa creche, vamos supor, certo? Privada hoje. Qual seria a mensalidade hoje de uma criança numa creche privada para poder ter assistência de 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde? Ninguém paga aqui menos do que R$1.000, R$1.500 por mês. Essa é a verdade. Agora, no município, sabe qual é a verba que sai por mês? Menos de R$300. Então, quando a gente faz essa conta, aí às vezes a gente não diz. Por que a escola pública ela não está em pé de igualdade junto com a escola privada? Porque o recurso
não é o mesmo. Eu não posso assegurar, não é, uma educação de qualidade com o próprio recurso que eu tenho. E às vezes a aplicação que é feita é mal feita. Ou seja, hoje eu estou dizendo que o filho do trabalhador, o negro, pobre e de periferia, não tem que ter a mesma condição hoje de, por exemplo, um aluno que estuda no Hélios. Não. Eu quero a mesma condição. Eu quero sim ter 2 professores na sala de aula para educação infantil, como tem na rede privada. Eu quero sim aula de inglês, sim, e aula de artes e aula de música. Eu quero sim que tenha esporte, tenha diversidade dentro da escola, espaço inclusive para o menino poder correr, brincar e ser feliz, que hoje as creches não têm. Então, quando a gente fala em financiamento, vai muito além do que aquilo que a gente acha que é somente uma valorização do magistério. Vai para a qualidade da educação e para o próprio município. Se a gente for ver, como foi falado aqui anteriormente, na OCDE, os países hoje que mais investem em educação, investe 4 vezes o valor que o Brasil hoje investe. E eu não estou falando nem dos municípios mais pobres, que é esses 10% de complementação da União, não. Eu estou falando, tipo, São Paulo, que investe 7.500 em cada aluno. Então, se a gente for colocar 4 vezes mais, veja qual é a diferença hoje de investimento. Aí alguém fala assim, por que o INDEB, ou por que hoje os índices do Brasil educacionais vai muito além do que aqueles outros países, porque aqueles países entenderam que para eles poderem ter um índice maior, eles têm que ter um investimento maior na educação. E, principalmente, eles têm uma valorização no professor. Então, a gente precisa perceber, não é, o quão importante é esse tema, né, para a gente poder fazer uma aplicabilidade, né, e poder exigir também, não é, uma nova, vamos dizer, um plus a mais, não é, na educação, não é, dessa qualidade do ensino. Quando a PLB Sindicato vem para aqui, para essa galeria aqui, muitas vezes, aqui brigar, é porque a gente precisa, e a gente está no chão da escola, e a gente sabe que, hoje em dia, as escolas de Feira de Santana estão muito aquém dessa qualidade. A grande maioria hoje, não é, estão em estruturas ainda precárias, não é? O profissional, às vezes, está lá em condição subhumana, né? E a gente precisa, inclusive, né, os vereadores fazerem uma visita à maioria das escolas aqui do município, não é? Então, inclusive também, pensar com bastante carinho também, nessa questão da valorização do professor no nosso plano de carga e salário. É algo que é inadmissível o município de Feira de Santana. Inclusive, a gente tem municípios vizinhos aqui, bem menores aqui do que Feira de Santana, tem plano de carga e salário, e tem salários melhores do que o nosso. A arrecadação de Feira de Santana é uma arrecadação, não é uma arrecadação péssima. Então, a gente precisa ver o que é que está sendo investido e onde está sendo investido esse dinheiro, né, para a gente poder melhorar também essa aplicação desse dinheiro com a valorização do profissional da educação e melhoria nas estruturas das escolas. Então, assim, eu agradeço agora a minha fala. Tem 2 vereadores inscritos para falar. O primeiro vereador, Roberto Torinho, com a palavra. Vereadora Eremita Mota, presidente da Comissão de Educação desta casa, professora Olívia, palestrante nesta audiência pública, prezada amiga professora Marlede, presidente da PLB, que ao longo destes anos tem sido uma sentinela avançada na luta e na defesa dos direitos dos professores da rede estadual e da rede municipal de educação. Quero aqui fazer uma saudação ao secretário de Educação do município, doutor Marcelo Neves, e na sua pessoa, secretário,
Quero fazer uma saudação ao seu pai, Dr. Marinho, promotor aposentado de Feira de Santana, onde, recém-formado em Feira de Santana, tive a oportunidade de ainda alcançá-lo na ativa no Ministério Público no município de Feira de Santana, pessoa que tenho uma grande deferência, professores, funcionários, técnicos da Secretaria de Educação do município. Prezados professores aqui, vereadores aqui presentes, vereador Bililio, vereador Cadimiel Pereira. Eu estou aqui nesta casa há muitos anos e não é um fato corriqueiro a presença de secretários do município em audiências públicas. A arrogância e a prepotência de alguns que estiveram à frente deste município e o seu total desrespeito ao poder executivo, ao poder legislativo, que enxergavam nesta casa puxadinho de gabinete de prefeito ou anexo de prefeito, impediam a presença de autoridades do município para conversar, debater e discutir as ações da educação e de outras áreas no município de Feira de Santana. Somado à arrogância e prepotência de pseudos ditadores tupiniquins, ainda existiam a incompetência daqueles que ocupavam cargos de gestores, ou por premiação política, ou tão só e simplesmente motivado por desejos escusos e não republicanos à frente de órgãos da administração municipal. Isso fez com que nós exatamente tivéssemos hoje no município de Feira de Santana um dos piores índices da educação no nosso país. Há mais de 11 anos que Feira de Santana está abaixo do índice de desenvolvimento da educação básica. E isto se agravou exatamente por este comportamento ditatorial que fez a reedição das lutas de classes de trabalhadoras de séculos passados. De um lado, o empregado, representado pelo seu sindicato, a PLB, e do outro lado, o empregador, representado pelo poder executivo. E esta luta de classe, completamente descabida nos tempos atuais, nos levaram à situação que estamos enfrentando hoje na educação no município de Feira de Santana. Aqui já foi dito, por aqueles que me antecederam, de que a educação não se faz apenas com a aplicação dos 25% do percentual garantido em lei pela Constituição na aplicação de verbas na educação, verbas estas que teriam que ser gastas e motivou a construção de escolas no município de Feira de Santana, a maioria delas com recursos do governo federal, que temos hoje, é verdade, é fato, escolas boas, comparando com algumas que no passado não condiziam com a realidade, nem para o aluno e nem para os professores. Mas a educação, ilustre secretário, é muito mais do que construções físicas. A construção não se faz apenas com uma escola tida como modelo nas suas estruturas, com quadra, com sala audiovisual, com computador, onde aqueles que ali estão ministrando as aulas não são reconhecidos e não são valorizados pela administração municipal. O que nós estamos presenciando hoje, o destroçamento da educação no município de Feira de Santana, vide as inúmeras greves e paralisações existentes em um passado não muito distante, fruto muitas vezes da falta de vontade e desejo de sentar para ouvir, para negociar, isto eu posso e isto não posso. E esta situação se agravou com aqueles que ainda disseram isto eu posso e não cumpriram o que disseram de que isto eu posso. Eu espero de que nós estejamos iniciando ou inaugurando um novo tempo, principalmente de relação respeitosa, que deve existir entre poder público, através dos gestores, e aqueles que fazem e trabalham na educação.
Eu não posso aceitar que um prefeito ou que um secretário ou uma secretária, seja lá quem for, se negue a sentar numa mesa para tão só e simplesmente discutir. Isto pode ser feito e isto não pode ser feito. A arrogância não permitia que muitas vezes se ouvisse um sindicato ou um professor para se tentar construir e encontrar saídas para a melhoria da educação no município de Feira de Santana. Eu quero dizer de que vejo de forma muito feliz a realização desta audiência pública. Nós temos um impasse na cidade de Feira de Santana. O município recebeu uma vultosa quantia destinado ao Fundeb. O município, de forma correta, e aí eu não posso deixar de reconhecer, que buscou de qualquer maneira o aconselhamento, o acompanhamento jurídico nesta discussão, mas independente disto, há pontos que nós necessitamos avançar. A relação, eu aqui ouvi uma professora do Conselho Municipal de Educação, a relação entre poder público e professores e o sindicato, a PLB, é da péssima qualidade. Não se conversa, não se negociam. Nós ouvimos aqui na Câmara constantemente de que boa parte dos que compõem o Conselho lá estão para homologar as decisões do governo do município, muitas vezes em detrimento da melhoria da educação no município de Feira de Santana. E não é para isso que foi criado o Conselho. O Conselho foi criado para que se ouça, para que exatamente receba as propostas para a melhoria da educação, e não, meu senhor, minha senhora, ou indicada pelo prefeito, ou indicado pelo vereador, que lá está tão só e simplesmente para homologar, obrigar e fazer com que se engula goela abaixo o que se pretende fazer o município, sem ouvir aqueles que efetivamente constroem a educação. Eu vou concluir, senhor secretário, desejando de que Vossa Excelência, nesse período que ainda lhe resta como secretário, para o ano teremos eleições no município de Feira de Santana, o povo é que vai se manifestar, mas que esta relação, e principalmente esta valorização, a valorização não é apenas salarial, a valorização salarial é uma importante valorização, mas muito mais do que isso, a valorização profissional. Professores eram desrespeitados na Secretaria de Educação, nem sequer conseguiam ter o acesso, um sindicato, uma comissão. Já existiu situações de sair vereadores daqui para tentar negociar, intermediar, e nem sequer eram recebidos, porque o poder público estava se lixando para a Câmara de Vereadores, puxadinho de gabinete de prefeito, anexo de gabinete de prefeito. E é verdade que eu não culpo muitas vezes quem lá estava, não, porque muitos dos que aqui estão não se respeitam. E quando quem manda perde a vergonha, quem obedece perde o respeito. Eu quero concluir dizendo parabéns, vereadora Eremita Mota. Vossa Excelência sabe do apreço que lhe tenho como professora, como educadora, como vereadora. A Comissão de Educação está muito bem entregue às mãos de Vossa Excelência e desejo de que possamos avançar na melhoria da educação no município de Feira de Santana. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Cadmiel Pereira. Bom dia a todos, todos a galeria, professores, imprensa, sal da mesa, professora Olívia, professora Marlede, doutor Marcelo Neves, e a presidente, vereadora Eremita Mota, também o vereador João Bililio, que é membro da Comissão de Educação, o vereador Roberto Tourinho, também aqui presente. Senhoras e senhores, já há um tempo a gente vem acompanhando a questão da luta do doutor Marcelo Neves sobre a efetivação, a perenidade dos recursos da Fundeb. Já visto que são programas há um tempo, de X tempo, 10 anos,
ao qual fica sob essa celeuma de uma renovação de instituição de programa, e há muito tempo a gente já entende que realmente não pode mais, independente de qual seja uma agremiação política que esteja à frente da condução da gestão administrativa do país, já não cabia mais estar como um programa de governo, e sim um programa de Estado. O Estado já tinha que estabelecer o Fundeb como um recurso para dar garantia de direito de efetivação para todas as cidades brasileiras, o equilíbrio administrativo contábil para poder gerar um planejamento a longo prazo, já visto que a educação, dentre todas as outras políticas, é uma das quais precisa de planejamento de curto, de médio e de longo prazo. E duas coisas são necessárias muito na questão hoje da evolução do Fundeb. A perenidade do Fundeb, ou seja, estabelecer como política de Estado. 2, o plano de cargos e carreiras e salários dos servidores de educação em todos os municípios brasileiros, atendendo, e só teria uma fórmula, que é o respeito a um piso nacional do trabalhador de educação, para que todos os municípios pudessem ter isso como parâmetro a se estabelecer para cada cidade brasileira. É evidente que nós temos cidades e cidades. A competência orçamentária que teria um município como Pedrão é um, como São Francisco do Conde, mesmo sendo pequeno, seria outro. Infelizmente, as desigualdades econômicas regionais, ao qual afronta a questão da base de planejamento, é grave. E para o Brasil traz esse entendimento. Mas uma coisa poderia ser estabelecido para o respeito, independente de qual é o município, que seria qual é o verdadeiro valor a ser gasto por aluno em cada cidade brasileira, para se garantir que o mesmo, através de Fundeb ou de qualquer outro programa, tem uma qualidade de ensino. E aqui, para trazer alguns questionamentos ao senhor secretário municipal de Educação e também a todos que estão à mesa, para aperfeiçoar essa distribuição de complementação, a própria União hoje teria que alocar um mínimo de 7 bilhões de reais para começar a melhorar a questão do orçamento que vem do governo federal. Houve a questão do pré-sal, de fazer a repatriação, dividindo com a educação, houve questionamentos nacionais sobre isso, mas algumas coisas tangem e chegam ao município de Feira de Santana. Senhor secretário, quais são as ações para que possa haver a busca de chegar ao município de Feira de Santana a complementar ainda os índices do IDEB, ao qual ainda não foi atingido? Esse é um questionamento. 2, como estão a questão do enquadramento e de mudança de referências no município de Feira de Santana? 3, a quantas andas o julgamento de licencia-prêmios ao qual estão engavetados, aguardando uma celeuma sobre aqueles que deram entrada porque têm aposentadoria, em detrimento daqueles que estão aguardando, aqueles que têm aposentadoria com direito, que têm de licença-prêmio, que é o quinquênio de 5 anos, que todo servidor tem o seu direito devido. Então, gostaria também, porque isso passa pela qualidade de educação, porque o servidor que trabalha a cada 5 anos tem o seu direito de apresentar o direito de licença-prêmio, gozar nesse quinquênio dos seus 3 meses de licença-prêmio, e tem gente que já tem 2 até 3 licença-prêmio aguardando essa fila, que ainda não tem um esclarecimento de como estaria se dando. Então, se Vossa Senhoria pudesse nos ajudar, dando essas informações sobre o quadro atual, seria importante para a nossa análise. E, já para complementar, fica aqui também o questionamento sobre a forma gradativa de como se implementar hoje o número de creches para o município de Feira de Santana, o ECMEIs. Como está se dando a qualidade das escolhas por região geográfica para implementação dos equipamentos públicos CEMEI para atender as comunidades, e qual é as próximas unidades no tocante aos distritos de Feira de Santana, que são aqueles que precisam um cadinho mais de atenção pelas suas dificuldades de locomoção, de receber unidade de ensino. Não mais, e para concluir, parabenizar a presidente Eremita Mota pela audiência pública e dizer que diálogo, debate, não ofende, sendo de base de governo, sendo de base contrário, e está a conversar. E aqui, senhor secretário, eu encaminhei para o prefeito municipal, doutor Colbert Martins da Silva Filho,
e vou enviar novamente a cópia para Vossa Excelência, a qual eu pedi que o município pudesse estabelecer em Feira de Santana um plano de carreira do magistério no município de Feira de Santana, e gostaria de saber como andam as discussões, as elaborações, os pensamentos também do plano de carreira, cargos e salários do servidor de educação em Feira de Santana. Muito obrigado. Gostaria de registrar que alguns questionamentos do vereador Cadmiel já são feitas corriqueiramente ao senhor secretário. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, das autoridades presentes ou representadas e dos demais convidados. Declaro encerrada a presente audiência pública e solicito que assinem a ata da presente audiência.